Fala aí, galera! Sejam bem-vindos aqui ao canal do Matheus Vasconcelos, que sou eu. Gente, eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho produzido em outros ambientes. Então, eu sirvo como pastor na Igreja de Cristo do Henrique Jorge e de alguma forma também tenho ministrado, tenho recebido convites para ir servir em outras comunidades. Então estou tentando juntar todos esses materiais, esses conteúdos de pregação, de palestras e aulas e colocar todos eles aqui para que você que me acompanha ou que tem interesse em acompanhar, que gosta da reflexão que a gente produz, pode encontrar esse material aqui e ser edificado. Algumas vezes, no entanto, eu tentarei produzir vídeos como esse aqui, tá certo? Especificamente para o YouTube, tá bom? Para que a gente possa dialogar, conversar sobre algum tema que você tenha interesse ou que eu mesmo tenha interesse, tá certo? Fazer indicação de livro, comentar artigo, tá bom? Alguma coisa que possa despertar a minha curiosidade, tá certo? Para o vídeo de hoje, eu pensei em trazer para vocês um tema que tem me despertado e me desafiado nos últimos anos. Eu desde 2018, 17, sirvo como professor no Seminário Evangélico da Igreja de Cristo. Passei um período como coordenador pedagógico e agora estou responsável por conduzir o seminário, né? Sou o atual diretor. Nessa minha jornada, uma das coisas que eu mais percebi foi que eu precisaria não somente ensinar como professor, mas também mostrar a importância do estudo na vida das pessoas. Então, não somente apresentar as ideias, mas mostrar por que essas ideias precisam ser conhecidas. E um dos feedbacks mais importantes que eu particularmente recebo dos alunos, que me deixa mais feliz, é que, como nosso curso é um curso de nível básico, nós não trazemos tantas verdades novas, mas um dos objetivos é pegar verdades velhas e ajudar a sistematizar dentro da cabeça da pessoa, tentar criar as conexões que são orgânicas, tá certo? Pela própria escritura ou pela tradição da igreja, uma vez que o nosso seminário é um seminário confessional, tá certo? Para que as pessoas possam desenvolver-se espiritualmente, né? Conseguir um grau de maturidade maior, que elas possam também conseguir organizar as suas ideias e que elas possam desenvolver uma prática ministerial mais eficaz. No entanto, uma reação que eu percebo de muitas pessoas é ainda contra o estudo, ainda contra o pensamento e até mesmo ainda contra essa palavra que é bem temida pelas pessoas, que é a teologia, tá certo? Muitas pessoas falam que a letra mata, que a letra deixa maluco, tá certo? Talvez eu explique um pouquinho o meu jeito de ser por conta da minha relação com as letras. Mas, gente, é necessário que a gente tente construir o nosso pensamento a partir das Escrituras. Se você lembrar comigo lá de Gênesis, capítulo 21, ou capítulo 1, versículo 26 e 27, deixa eu dar uma... Moisés, o autor bíblico, vai falar de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos sobre a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Aqui nós temos a narrativa da criação, quando Deus está criando todas as coisas, né, pelo poder da sua palavra. E então Moisés, o autor desse texto, ele acredita, então ele fala que o homem foi criado e classifica essa criação de duas formas: a imagem e semelhança de Deus. Historicamente, a igreja cristã tem interpretado que se a imagem e semelhança de Deus oferece ao homem a capacidade volitiva, a certa capacidade da vontade, a capacidade de expressar os seus sentimentos e a capacidade de raciocinar. E, portanto, quando o homem é criado com essa capacidade de expressar sentimentos, expressar
emoções e poder raciocinar, parece que em sua gênese, em sua natureza, o homem foi criado para pensar. E o pensamento que deve nortear as matérias que devem povoar a mente do ser humano, elas dizem respeito ao seu Criador, ao ser de Deus. Portanto, nós percebemos, não somente em Gênesis, mas em toda a narrativa, que do começo ao fim, todas as coisas são criadas para a glória de Deus. O pensamento cristão é criado em Deus, para Deus e por meio de Deus, tá certo? Nós vamos ver, no entanto, que em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca e ele tem essa ruptura, essa fragmentação no relacionamento dele com Deus, a ideia então do pensamento, ela passa a ser corrompida, né? Até mesmo o pessoal do aconselhamento bíblico, no material dele, nas literaturas deles, eles vão sempre fazer menção desse termo, o aconselhamento os efeitos noutéticos do pecado. Quando eles falam noéticos ou noutéticos, eles não estão fazendo referência a Noé, tá? Mas a nous, que é a ideia de mente, lá no grego do Novo Testamento. Então, os efeitos que o pecado fez na nossa mente. Você vai voltar comigo lá para Romanos, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo está falando da depravação de todos os homens, e ele fala que a ira de Deus se revela do céu, capítulo 1, versículo 18, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O ponto aqui é que a mente da pessoa que está separada de Deus, e especificamente a mente pagã, ela decide de forma consciente amar mais a injustiça do que a justiça que Deus mesmo criou. Em Romanos capítulo 7, Paulo também vai falar de uma mente agora que conhece a lei de Deus, que sabe o plano de Deus, o padrão de Deus entre o certo e o errado, mas ainda assim escolhe fazer o errado. Então, esses são os efeitos do pecado na nossa mente. No entanto, quando nós somos regenerados, nós temos uma mudança de coração e somos convidados a envolver a nossa mente, o nosso pensamento, a partir das Escrituras. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo nos orienta a renovar a nossa mente. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo nos orienta a pensar nas coisas lá do alto. Uma das formas pelas quais a mente é utilizada, gente, ela é utilizada para analisar a realidade, né? E pelas Escrituras, o autor bíblico, ele apresenta categorias de análise para a realidade. E a melhor forma de se analisar esta realidade aqui não é olhando para ela, tá certo? É como se essa realidade fosse aqui uma caverna, né? E o evangelho viesse nos libertasse então dessa caverna, e agora de fora nós podemos entender como é que a caverna funciona, quais são os mecanismos da caverna, para usar aqui então a ilustração lá do Platão, tá certo? Então, nesse sentido, nós somos chamados a sair das coisas materiais, olhar para as coisas do alto, mais especificamente para Cristo, e a partir de Cristo, então, desenvolver categorias de análise da realidade agora. Mas isso precisa ser feito de modo ativo. Por isso então, nós devemos nos engajar em formular pensamentos bíblicos, em organizar as nossas ideias e principalmente para conhecer o nosso Deus. Foi o nosso vídeo. Se você gostou desse formato, por favor, é muito importante o feedback de vocês, então deixa aí nos comentários, tá certo? Como a gente é pouco nessa comunidade aqui, dá tempo da gente ler e responder a cada um, e a maioria de vocês mesmos são os meus amigos, então vocês têm aí os meus contatos, e-mail, o meu WhatsApp, essas coisas, então mandem aí, se vocês se interessam por isso e tal, algum tema que seria legal, eu ficaria muito feliz em saber disso, tá bom? Então, é isso aí, se inscreve aí, se você gostou, faz essas coisas que precisa fazer, né, compartilhar, e tem um negócio do sino, né, também, que se ativar, aí quando sobe vídeo no canal chega, então isso vai ser legal, viu? Pois forte abraço, então galera, é isso aí, valeu!